Fala pessoal, tudo bem com vocês? Saudações, estamos de volta neste domingão, 4h30 da tarde, dia 20 de julho de 2025, para darmos sequência no nosso tema Paradigma da Consciência. E finalmente iremos entrar na abordagem do campo eletromagnético, tema que muito me inspira, né? Pessoal, eu inicio sempre agradecendo a Deus, agradecendo aos mentores pela proteção, pela inspiração, pelo norte que me oferece para esse estudo junto de vocês. Que tenhamos uma excelente aula. Ó, dando sequência, eu sempre começo fazendo um rápido resumo. Eu resolvi, nesta aula, fazer um resumão de tudo que a gente conversou até agora. Então, queria trazer para vocês aqui, ó, um dos objetivos centrais que a gente tem, para a gente não esquecer dele, né? É identificar o auto-engano, para a gente entrar de maneira consciente no caminho da iluminação. Quando eu falo auto-engano, é porque muitas vezes a gente está norteado, né, pelas nossas intenções e a gente acaba não observando os fatos da nossa vida que estão escancarando ali problemas que temos feito vista grossa, né? Por exemplo, a gente muitas vezes está passando por um problema de saúde e a gente acaba negligenciando de entender o significado metafísico daquele problema de saúde, que muitas vezes vai nos levar a enxergar um problema relacional que há tempos viemos carregando, né? E nesse momento precisava ter uma atitude, uma postura para resolutiva sobre o caso, ou muitas vezes a explicação metafísica, por exemplo, nos leva a olhar para um trauma ou para uma questão da nossa infância que está mal resolvida, tem um cunho de dor, de sofrimento, e que por isso nós evitamos olhar para tudo isso, né? E aí a gente acaba entrando no auto-engano. Quando a gente quer sair do auto-engano e entrar na jornada da iluminação de maneira consciente, então é preciso, trazendo um paralelo aqui para vocês, né? Um paralelo não, mas um parêntese. É preciso que a gente tenha metas, objetivos claros do que a gente quer conquistar, da onde que a gente quer chegar, e metas que sejam mensuráveis, para que no dia a dia nós possamos medir os nossos avanços, né? Se eu estou, por exemplo, enfrentando um problema de saúde, uma crise financeira, e o meu objetivo, ou um dos meus objetivos for restaurar a saúde no meu corpo, ou transcender esse problema de saúde, ou meu objetivo for, por exemplo, transcender essa crise financeira, melhorar a minha receita, e é preciso que as minhas metas elas sejam mensuráveis para eu poder medir o avanço. Caso contrário, eu posso ficar patinando ali nos resultados e ser refém, por exemplo, do meu próprio auto-engano, ser refém do acaso. Ah, quando as coisas acontecerem e derem certo, tá tudo bem, né? Mas isso pode ser de longa data ou não. Então, quando eu esclareço as coisas, então eu começo a entrar nessa senda de maneira consciente, porque eu vou buscar os resultados, e eu tenho prazo para que esses resultados aconteçam, né? Então, beleza. Esclarecido o objetivo, eu entro para vocês no resumão sobre o primeiro tema. O primeiro tema que a gente tratou em relação à Trindade, uma das ideias foi trazer a natureza de Deus, esclarecimentos a respeito da natureza de Deus, da essência que rege esse sentimento divino. Por quê? Porque se eu conheço a natureza de Deus em relação ao sentimento que move, eu consigo concluir os resultados que são consequentes desta natureza. E eu consigo, então, entender que quando os meus resultados não são coerentes com os resultados daquela natureza, tem alguma coisa ali que está fora de sintonia, que está me tirando do eixo. E sendo esse o alicerce fundamental na qual o resto será encaixado, né? O resto será encaixado em cima da natureza da essência divina e do norte para onde essa natureza me aponta. E então a gente entrou no segundo tema,
tratando ali da questão da mente consciente, da mente subconsciente e inconsciente, na qual nós comentamos sobre aquilo que nos afasta desta natureza, né, sobre as dores, traumas e um monte de lixo emocional que a gente carrega e que acaba nos distanciando dessa natureza divina, né, do centro dessa natureza divina. E então, agora nós entramos no terceiro tema, que seria a natureza das energias desse corpo divino, dessa teia, dessa malha energética contida no corpo divino, que já foi mais do que esclarecido, né? O corpo do espírito ancestral, o corpo do filho eterno, uma malha, uma teia energética ali que conecta a tudo e todos, certo? Feito isso, eu começo a entrar com vocês uma rápida revisão, né? A consciência única, a gente mais do que falou, mas eu recapitulo aqui com vocês a questão do campo binário, onda e partícula. Aqui é interessante, pessoal, porque começa a esclarecer o primeiro comportamento, não vou falar o primeiro, mas um comportamento super importante da natureza do elétron, que reflete a natureza, o universo afora. Por quê? É mais do que sabido por vocês, por mim, por todos, que o macro está para o micro, assim como o micro está para o macro. E quando a gente fala de micro e macro, a gente está falando de microcosmos e macrocosmos, né? As leis herméticas já traziam isso para nós. O que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima, certo? Então, ou seja, há um espelhamento, eu entendendo a natureza do microcosmos, ou seja, a natureza das partículas subatômicas, eu consigo espelhar o entendimento das naturezas maiores, da vida do universo afora. Até, por exemplo, entender o comportamento do macrocosmos. Continuar na chamada, estava querendo me derrubar já. Então, uma dessas naturezas, né, um desses cenários que a gente encontra nas investigações, nos experimentos da física quântica, é o campo binário onda-partícula. E aí eu trouxe aqui para a gente o livro do Hélio Couto, né, Mentes Informadas. Esse aqui que é o livro sensacional, que sempre vou reforçar, não sei por onde começar, começa pelo estudo desse livro aqui. Essa minha versão, ela tá um pouquinho, ela é antiga, ela está desatualizada, a quarta edição já é maior, essa aqui é a segunda edição. Na última edição ele já acrescentou mais coisas, mas essa aqui é a minha de estudo. E aí eu abro aqui para vocês, para a gente entrar nessa questão da onda-partícula. Olha aqui que o Hélio trouxe para a gente nessa segunda edição, né? Vai estar na página 251. O princípio da dualidade onda-partícula. Os resultados da experiência da dupla fenda definiram o princípio básico da física quântica, o princípio da dualidade onda-partícula, que determina que partículas atômicas comportem-se tanto como corpos materiais quanto como ondas. Este princípio foi enunciado pela primeira vez em 1924 pelo físico francês Louis Victor de Broglie, não sei ler esse sobrenome, que foi Nobel da Física em 1929. Atualmente, esse experimento foi realizado usando-se, em vez de partículas subatômicas, objetos bem maiores, como 100 moléculas, e o resultado foi o mesmo. Moléculas comportam-se como partícula e como onda, dependendo da escolha do observador. E aí... Ai, ficou escuro. E aí, eu complemento esse trecho desse livro com um trecho do tema abaixo, né, que é o princípio da complementaridade. O princípio da complementaridade, ali para o final da página, vai falar o seguinte: Bohr afirmou que as naturezas de onda e partícula do elétron não são dualísticas, nem simplesmente polaridades opostas. São propriedades complementares, como os conceitos de Yin e Yang da filosofia chinesa.
Os elétrons não são ondas nem partículas, são de natureza transcendente a ambas, uma mistura das duas ou ondículas, neologismo usado pelo físico Amit Goswami. E tem esse trecho, né, do Amit Goswami, das ondículas, ele tirou daquele livro O Universo Autoconsciente, que está aí em opção complementar para vocês, tá? Continuando. Dependendo de como são observadas, as partículas podem se comportar como partículas ou como ondas. O que determina o resultado é a natureza do experimento. Se fizermos um experimento de difração ou interferência, o caráter ondulatório é manifesto. Se quisermos verificar o caráter da partícula localizada, escolhemos o experimento do espalhamento de Compton. Bom, pessoal, é só esse trecho aqui que eu quero pegar desse livro. Isso aqui é super importante porque começa a revelar para nós alguns entendimentos a respeito da natureza da vida, universo afora. A natureza de como ela é, e não de como eu gostaria que ela fosse, ou não de como simplesmente me ensinaram pela religião que eu passei, etc, certo? Então, nesse ponto, olha, que ele está falando que o elétron, o microcosmos ou o macrocosmos, ele se comporta como onda ou como partícula, a depender de quem está observando. Se o observador, no caso eu, por exemplo, causo esse efeito no elétron, significa que, de alguma maneira, ele está interagindo comigo. Ele está captando essas minhas intenções e ele está se comportando a caráter frente ao que eu espero. Se isso é uma verdade, então nos leva a crer que é tudo matemática, é tudo questão de lógica. Nos leva a crer que o elétron, ele tem consciência. E essa consciência está interagindo o tempo todo. Agora, a confusão que fica e que ficou algumas vezes com os espíritas kardecistas que passaram por esse curso é que o Kardec ensina, a partir do Livro dos Espíritos, que espírito é a inteligência que anima o corpo, a matéria. Ele não fala desse jeito, é alguma coisa nesse sentido. Então, como é possível o elétron ter consciência? Aqui eu faço um alerta para vocês no seguinte sentido: nós somos consciências autoconscientes. Então, o espírito traz esse caráter para nós, autoconscientes. Evoluímos a ponto de olharmos no espelho e nos identificarmos como seres individualizados. Começa a marcha evolutiva agora para a individuação, processo de religare, de reconexão, de fusão com Deus. Mas, em um determinado momento, nós, em estágio evolutivo, olhamos no espelho e nos identificamos de uma maneira separada do nosso grupo. Nesse caso, essas consciências, elas não são autoconscientes. Elas são consciências que, por via das regras, interagem, ganham informação e vão evoluindo também ao longo dos milhares, bilhões de anos, universo afora, seguindo as leis naturais, divinas, evolutivas, essas leis imutáveis, certo? Então, nessa questão da onda-partícula, estamos conectados. Nesse caso, entre o elétron e o observador, há esse efeito, né, de um interagir no outro e provocar as mudanças, que é o próximo slide que a gente vai entrar. Porém, o comportamento do elétron não é de caráter autoconsciente, certo? Mas aqui ele traz um ponto legal, que é onda e partícula. Então, se o elétron, ele tanto possui uma malha energética, quanto ele também é uma partícula,
Então, espelhando essa linha de raciocínio, nós temos que tudo e todos, nessa fisicalidade ao qual estamos inseridos, também possuem o seu campo energético, o seu duplo etérico. O seu duplo etérico. E eu falei isso para vocês na aula passada, nessa mesa que eu estou, na nossa casa, e esse duplo etérico, ele absorve e armazena informações, isso vai ficar claro quando eu for para o slide do campo eletromagnético. Então, vamos trocar duplo etérico por aura, por exemplo, só para ficar didático. Aí a gente vai falar de como que está a aura da casa, as informações que estão na aura da casa, como é que está a aura dos objetos que me envolvem, como está a aura, por exemplo, das plantas que aqui compõem essa sala ao qual estou, como está a minha aura, como está a aura dos animais, como está a aura dos alimentos que estão aqui ao meu lado, como está a aura da água que quando eu falo como está, eu estou falando da qualidade, porque elas também trocam informação. É assim que a gente vai entender por que o pimenteiro seca quando o pessoal fala que tem um mal olhado. É tudo questão física e, e simples de ser compreendido, simples de ser explicado. Então, e isso, essa é uma verdade que pode ser observada, medida, mensurada dentro de ferramentas e equipamentos que nós temos hoje para esse propósito. É possível, então, abrir a malha energética de uma pessoa, de uma casa, e entender os elementos subjetivos que ali existem que provocam resultados que muitas vezes são mal entendidos ou que não são entendidos por nós, certo? Então, esse é o campo binário, diz respeito a essa natureza. E aí a gente segue para o próximo slide, que vai falar da questão das interações a partir desse campo binário. Porque se o campo binário ele tem a malha energética dele, nessa malha energética as conexões elas acontecem, né? E aí eu vou, antes de entrar de fato aqui nessa história, eu vou trazer um caos aqui para vocês, porque eu também trouxe o Livro dos Espíritos aqui para citar um trechinho. Quando a gente pega, por exemplo, a física quântica, que vai estar falando sobre o campo binário, que vai estar falando sobre o campo de interação, as interferências, que vai estar falando sobre o entrelaçamento quântico. O que é o entrelaçamento quântico? Para abrir. O entrelaçamento quântico é quando dois elementos, seja uma pessoa, um objeto, seja, não sei, uma pessoa e a natureza, seja dois elementos ali, nós e alguma outra coisa, nós e outra pessoa, quando esses dois elementos ele acaba se interagindo em algum momento, a partir daí cria-se o entrelaçamento. Tudo no universo já está entrelaçado, porque a gente foi criado, né? A natureza ela foi desenvolvida dentro desse corpo, dessa natureza única, que é o corpo do espírito ancestral, o corpo do filho primordial. Então, tudo já está entrelaçado, mas para os fins que eu vou trazer, é necessário esse tipo de entrelaçamento, é necessário esse tipo de interação lúcida entre dois elementos. Então, quando isso acontece, a física quântica trouxe o experimento do spin da partícula, que à medida que eu estou entrelaçado com alguém ou alguma coisa, numa simples modificação aqui, instantaneamente há uma outra modificação do outro lado. Então, por exemplo, emaranhamento, não pode falar emaranhamento mais, é entrelaçamento. Acabou escapando aqui o vício. O entrelaçamento de uma pessoa aconteceu com um objeto. À medida que eu trabalho alguma coisa nesse objeto, sendo que esse objeto a partir de agora representa essa pessoa, instantaneamente a repercussão acontece na outra pessoa. Enfim, no Reiki, a gente vai
discutir muito esses fenômenos, e é tão natural quanto isso que quando a gente vai, por exemplo, numa casa de umbanda, num terreiro de umbanda, se nós temos, por exemplo, alguma pessoa doente em casa e queremos pedir ali auxílio para a restauração da saúde dessa pessoa, as entidades que estão ali, através dos médiums, eles vão pedir um objeto. Para quê? Para que o entrelaçamento aconteça. Vai pedir um pedacinho de tecido da pessoa, uma foto, vai pedir algum objeto que a pessoa usa, alguma coisa que está relacionada com a pessoa, para poder fazer esse vínculo. E era assim, por exemplo, que o Joel Goldsmith curava. Não foi assim que eu comentei com vocês? Você ligava para ele, Joel, olha que estou com um problema aqui com o meu primo. Tá, ele nem conhecia o primo, mas através da minha pessoa, que se conectava com o primo, o trânsito informacional fluía. Então é preciso que seja as coisas que forem para esse fluxo, para esse trânsito informacional, é preciso que elas se conheçam, que elas se conectem de alguma maneira. Caso contrário, e foi assim também que aconteceu com Jesus, não foi? Quando o centurião romano chegou na casa dele, na casa onde ele estava, e falou assim: olha, eu estou com um problema lá com meu filho e gostaria que você curasse ele, e eu sei que daqui você pode curá-lo. Então, trânsito informacional acontece através do centurião, que Jesus se conecta ao centurião, que se conecta, que está conectado ao menino, e o trânsito acontece. Então, sem essa profundidade de entender esses casos, de entender a essência, sem uma visão mais sistêmica, nós podemos tendenciar ao erro de interpretação sobre a natureza da vida, sobre a natureza de como as coisas se comportam. Como foi o caso que aconteceu e aconteceu comigo várias vezes, talvez eu vou trazer alguns relatos para vocês futuros, mas essa vez é o relato de um menino nos Estados Unidos, não lembro se eu vi isso aí num documentário, onde que foi, do menino nos Estados Unidos, que ele entrava em estado de transe, de hipnose, e ele acabava prescrevendo para as pessoas, né, de maneira gratuita ali, prescrevendo remédios que de fato curavam as pessoas. Então, as pessoas já tinham passado por diversos médicos profissionais, tentado inúmeras coisas, nada resolvia. De repente, esse menino, ele entrava em trânsito, prescrevia, você vai fazer assim, assim, assado. Muitas vezes nos centros, né, nas casas de umbanda, isso aí também acontece, né, o preto velho passa pra gente ali alguma coisa, Exu e as outras entidades, mas enfim, o menino prescrevia, e aí a pessoa ia na farmácia, comprava o que tinha que comprar, usava da posologia que ele trazia, e as coisas milagrosamente aconteciam, né? Entre aspas, esse milagrosamente. E aí foram fazer uma reportagem com o menino e perguntaram para ele: escuta, como que isso é possível? E ele trouxe a justificativa da física quântica, só com uma visão limitada, né? Chegou perto da conclusão, mas acabou trazendo a ideia de que a consciência dele, em estado de transe de hipnose, ela entrava em contato com a consciência do paciente que estava ali, identificava dessa maneira, né? Ele recebia informação dessa maneira, da própria consciência do paciente, da causa daquele problema, porque muitas vezes os olhos da medicina atual, da medicina convencional, são treinados para observar os sintomas. Eles não são treinados, por exemplo, para revelar a causa. Quando eu falo causa, estou entrando num outro cenário que é trazido pelas terapias integrativas e, inclusive, pela medicina integrativa, né? Então, geralmente são treinados a observar os sintomas, que é a dor de cabeça, que é o problema no rim, que é a dor não sei na onde, e prescrever alguma coisa para esse sintoma, certo? Então, o menino dizia que, dessa maneira, a própria consciência da pessoa, o inconsciente dela, que estava lúcida do problema, transmitia informação para ele, e a consciência dele também conectada a toda a malha de informações de tudo que já foi estudado, de tudo que já foi descoberto, né, nessa nossa ciência atual, ele acabava encontrando ali
a melhor opção daquilo que ia servir para o paciente. Essa foi a explicação dele, era o máximo que ele conseguia enxergar. E é plausível essa explicação. Se a gente não tivesse, por exemplo, se eu não tivesse trazido para vocês o princípio do entrelaçamento, né? E aí eu trouxe o Livro dos Espíritos, porque o Kardec vai falar isso aí também aqui, eu deixei marcado, né? Na questão 431, que ele vai comentar que esse trânsito de informação, ele acontece pelos espíritos, pelos amparadores, pelos mentores, pelos guias que estão ali na outra faixa de frequência, né, na outra dimensão ou no outro plano, e em interação com o médium que está ali, em interação com a pessoa que está ali. Então, através desses espíritos, a informação entra no campo, né, da pessoa do encarnado, e o encarnado simplesmente permite que o veículo dele faça essa interação e passa a prescrição médica a partir dessas inspirações dessa equipe que está na retaguarda, né? Então aí as coisas acabam ficando mais claras. Mas enfim, estou dizendo tudo isso aí, principalmente aqui para trazer para vocês a sensibilidade desse desse estudo, né? Esse estudo das energias. E aí no campo binário, na parte de interação, esse slide ele é super didático, porque ele vai trazer para a gente o seguinte: se eu tenho uma água, olha só como ele é didático, se eu tenho uma água que ela está em repouso, em estado de repouso, eu taco uma pedra, eu vou criar uma perturbação nessa água. É assim que a gente faz no lago. O lago está em estado de repouso, tranquilo, sereno, com as águas. Eu taco uma pedra, ela cria perturbação, criando ondas. E essas ondas elas vão se propagando. Se eu taco uma outra pedra mais para frente, eu crio uma outra perturbação que vai criar outras ondas. E essas ondas, então, em algum momento, elas podem ali interagir. Quando elas interagem de maneira positiva, elas estão criando uma interferência positiva, elas estão se somando. Quando elas interagem de maneira negativa, estão criando uma interferência negativa, elas estão se anulando, tá? Então, quem quiser entender um pouquinho mais disso aí, vá buscar o estudo sobre a questão das ressonâncias na física. Perturbação de onda, eu não lembro agora como é que vai estar definido isso. E é dessa maneira que nós interagimos o tempo todo em sociedade. Por quê? Através do duplo etérico, através da nossa malha de energias, através da nossa aura, que é uma gama muito maior, né, das energias que nos cercam, nós estamos trocando e interagindo o tempo todo. Então, nessa casa que eu estou, ela tem o duplo dela tem as informações ali contidas, e essas informações elas acabam, se eu estou de portas abertas, estimulando certos padrões em mim. É assim com os mentores, é assim, não só com os mentores, né? Mas com os espíritos que estão nos outros planos, não vou resumir a apenas um plano, mas que estão nos outros planos, acabam tendo também essas interferências em certo momento. E aí, visto isso, a pergunta que fica é: quais são os tipos de interações desse nível, né, inconsciente, ou se eu estou lúcido a tudo isso, quais são os tipos de interação que chegam até mim? Quais são os tipos de pessoa que chegam até mim? Quais são os tipos de insights que chegam até mim? O campo de interação, mais para frente eu vou falar para vocês, né? Toda essa malha, essa estrutura energética dos objetos nossas, dos animais, das plantas, das casas, dos ambientes, eles acabam criando uma malha de energética que é chamada de Dimener. Dimener que é um acrônimo de dimensão energética, que é uma semifrequência depois desse plano da fisicalidade que a gente está, né? Então, aqui já ligo o alerta, como são essas interações? Com quem eu estou interagindo?
Qual é a qualidade dessas minhas interações? É o primeiro ponto para a gente começar a criar uma visão lúcida do que está acontecendo a nível subjetivo. Então, essa questão que a gente vai entrar no próximo slide aqui, ó. Essa questão do campo eletromagnético, ela está sendo ainda explorada, ela está sendo desbravada, ela está sendo tateada pelos médiums, pelos parapsíquicos, pelos estudos, livros que já foram dedicados ao tema, pelas pessoas, né, que de certa maneira estudam isso através de equipamentos, ou até mesmo como Kardec, né, como um propósito ali elucidativo dessas questões que não são perceptíveis aos sentidos físicos. E aí na questão 308, eu trago aqui também para vocês, né, para quem quiser pesquisar, o Kardec traz esse ponto do magnetismo, falando que ele ainda não era compreendido, mas que futuramente ele seria mais bem estudado, ele seria mais bem esclarecido. Então, por isso que eu trago que nesse momento, tudo isso, ele ainda está sendo desbravado, ele ainda está sendo tateado. O que a gente conhece já é muito, mas perto do que de fato as coisas são, ainda é muito pouco. Nós ainda somos crianças ali, descobrindo ainda como a natureza se comporta, como essas coisas se comportam a nível de campo magnético. E aí, fiz algumas anotações aqui, né, em relação ao campo de interação. Quais os padrões das pessoas que se aproximam e que se afastam de você ao longo dos meses? Porque isso vai ter tudo a ver com essa questão de campo eletromagnético que eu vou entrar aqui. Então, quais são os padrões? Você já parou para se perguntar? Há estudos que dizem que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Ou nós, a nossa média, ela representa a média dessas 5 pessoas. Sendo assim, qual é a qualidade emocional? Qual é a qualidade das conversas? Qual é a qualidade da sanidade mental e espiritual dessas pessoas que se aproximam de mim e dessas pessoas que se afastam de mim? Pensem aí do lado de vocês. Quem está se afastando? Como são essas pessoas? Por que será que elas estão se afastando? E quando elas se aproximam? Qual é o momento de vida que você está que faz com que essas pessoas aproximem? Lembrem-se, nós nos conectamos por afinidade. E afinidade tanto a nível consciente como inconsciente. Para quem já trabalhou de maneira lúcida, constelação vinculada, agora eu não me lembro, né? Mas tem um exercício de uma técnica que ela mistura constelação com outros elementos e que acaba trazendo para nós um vislumbre do nosso inconsciente, da nossa família, família genealógica, da nossa árvore genealógica. E aí, como esses encontros foram acontecendo, né? Nós, de maneira consciente, a gente vai investigando isso aí. Os padrões de perda, os padrões, por exemplo, positivos e negativos, do avô, da avó, do bisavó, da árvore materna, da árvore paterna, até descarregar isso nos pais, percebendo os padrões que se repetem entre gerações, né? É muito legal isso aí. E aí dá um escancara no nosso rosto, né? Escancara para os nossos olhos essas interações a nível inconsciente que acontece muitas vezes por perda, muitas vezes o casal ele acabou criando uma sintonia, por exemplo, porque ele estava sendo sufocado ali pelos pais e precisava sair de casa, criar independência, e aí cria essa sintonia entre os casais e eles vão assumir o casamento para se livrar desse peso, por exemplo, desse peso que carregaram com os pais. Olha que loucura, ao invés de se resolver com os pais, buscam essas saídas, né? Então é muito legal ver isso acontecer.
Então, qual é a qualidade dessas pessoas? O que você está passando nesse momento de vida? Quais são os resultados práticos que têm sido materializados na sua vida? Sem demagogia aqui, sem se enganar, sem fazer vista grossa. É você com você mesmo. São perguntas para que você possa responder daí onde você está. Né? O que tem materializado de resultado prático na tua vida? E o que não tem materializado? E o que não tem materializado, por que que ele não tem sido materializado, né? Se não tem obtido bons avanços, por que que não tem obtido bons avanços? O que é que está acontecendo? Que a hora que eu for abrir, e o momento é esse, né? Essa questão do campo eletromagnético, primeira coisa que eu começo a pensar aqui, essa aí é uma questão da natureza. Não é o Guilherme que está inventando, não são livros filosóficos, teológicos, teosóficos que estão inventando. É uma questão de caso prático, descoberto principalmente pelos experimentos da física quântica. Só que são efeitos já conhecidos de longa data pelos nossos ancestrais. Por exemplo, um ímã, ele tem um campo magnético tão forte que a hora que você coloca em polos iguais, eles se repelem. A gente observa o efeito do campo magnético. Quando a gente coloca ele em polos contrários, eles vão se atrair. Então, os efeitos são observados. Não é assim em relação ao ar? Da onde que será que começou essa história do ar? Da onde que será que eles entenderam que tem uma atmosfera única, que tem uma malha de ar aí? Possivelmente foi observando os fenômenos, observando como o vento como as plantas reagem ao vento, a uma brisa ou a um vento mais forte, né? Capaz ali, eu não estou enxergando nada, mas alguma coisa está acontecendo nas plantas para movimentá-las. Eu não estou enxergando nada, mas alguma coisa está acontecendo na natureza para que tenha uma poeira em formato de ciclone ali, ó. Alguma coisa está acontecendo para então, a gente observa esses fenômenos. É fácil de entender. E no dia a dia, esses fenômenos também são observados, e eu vou trazer alguns deles, porém vou fundamentá-los nas explicações científicas. O campo eletromagnético é da natureza, então, do elétron, sendo da natureza do elétron, sendo tudo composto de elétron, está na natureza também do restante das coisas que existem na natureza fora. Como eu já disse, reino mineral, reino vegetal, reino animal e nós dentro de um reino particular ali de seres autoconscientes. Beleza? Campo magnético, pessoal, primeira coisa que ele vai trazer para a gente, não a primeira coisa, né, mas o que eu posso começar a pensar a respeito dele? Eletromagnético. Ele tem a natureza ínha. O que é a natureza ínha? Se eu for começar fazendo um paralelo, né, com o conhecimento chinês. Yin é a natureza feminina, é o gênero feminino. O gênero feminino que está mais vinculado com a lua, com a questão de ser mais frio, com a questão de ser criativa, com a questão de ser intuitiva, com a questão de ser magnética. Então, ó, eletromagnético. A natureza do feminino é magnética. Ela atrai para si. Ela está ligada à natureza, à criação, à geração de vida, e ela é emotiva, certo? Essa é a natureza do gênero feminino, associado no campo eletromagnético à parte magnética de atrair. Do outro lado, a gente tem a natureza elétrica, que manda o sinal. Essa natureza é a natureza Yan, que é do masculino, do gênero masculino. Natureza quente, natureza solar, natureza racional, lógica, elétrica, protetiva, forte. Isso quando
Estamos, se a gente for projetar isso em nossa vida, quando estamos em harmonia. Então veja bem, se temos um campo eletromagnético, a partir da minha linha de frente ser da natureza Ian, de eu ser do gênero masculino, a natureza feminina também existe em mim. Então, quando eu estou em equilíbrio, tudo isso, todo esse organismo, todos esses aspectos, eles estão interagindo em equilíbrio, projetando o melhor que há de ambos os casos. Então, o campo eletromagnético, o que existe de informação na minha malha de energia, o que existe de elementos na minha malha de energia, eles vão ser transmitidos. É um sinal, é uma rede de transmissão. Pulsos que estão transmitindo algum sinal para o universo, e o universo recebe e me devolve esse sinal que eu mesmo magnetizo. O elétron envia, o magnético atrai. Então, o meu campo eletromagnético, aqui, ele já derruba um monte de coisa, de mitos e de más interpretações. Como, por exemplo, tudo que acontece na minha vida, essa é uma lei, tá? A lei do campo eletromagnético. É uma lei maior que faz com que o que chegue até mim é aquilo que eu mereço. Não é uma punição divina, não é porque Deus gosta mais de um do que de outro, não é porque tem entidades que estão zangadas e que estão me fazendo mal. Tudo que chega até mim tem algum nexo. A minha malha de energia fala por isso. E é possível que eu investigue os elementos contidos nessa malha de energia. E, inclusive, essa malha de energia tem elementos guardados a respeito das minhas vidas passadas, quer eu acredite, quer eu não acredite. É um fato. É possível observar tudo isso aí com equipamentos. Então, o campo eletromagnético, ele aqui vai direcionar a lei de causa e efeito, que pode ser individual ou que pode ser coletiva. Se eu tiver tratando da pessoa, do indivíduo, essa lei de causa e efeito, ela vai prever que tudo o que aconteceu de bom e de ruim, porque bom e ruim são interpretações, aquilo que me traz sofrimento, geralmente, eu tendo a classificar como sendo algo ruim, aquilo que me gera satisfação, prazer e alegria, eu tendo a rotular e a classificar como sendo algo bom, certo? Então, são meras classificações, mera rotulagem. Tudo que chega até mim, que me levou a experimentar avanço espiritual, é de mérito meu. Coisas, elementos contidos no meu campo eletromagnético, que atraíram pessoas, lugares, situações equivalentes ao que está no meu campo eletromagnético. Olha que legal. A palavra que eu usei, equivalente. Equivalente é o contrário do ímã, que vai ter o polo oposto se atraindo. Aqui, os elementos equivalentes se atraem. Por exemplo, se eu estou de portas abertas, com algum ressentimento, com alguma raiva, e aquilo está dentro de mim, e aquilo está no meu campo de energia, de repente, aquilo que me chega, porque eu estou preso nesse ciclo, uma situação, uma pessoa, possivelmente me fará crescer mais aquele looping de raiva, aquela energia de raiva, de ressentimento que está em mim. Possivelmente eu irei experimentar, se eu estiver preso nesse looping, alguma situação que potencializará a minha raiva, o meu ressentimento. E se eu, como indivíduo inteligente, autoconsciente e com discernimento, não escolher transformar as minhas escolhas, transformar as minhas atitudes que me mantêm retido na raiva, aquilo irá crescer, 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 crescer,
me fazendo com que em algum momento eu experimente dor e sofrimento a ponto de que em algum momento eu vou parar para refletir sobre o que está acontecendo, visto as perdas que eu vou, que possivelmente eu vou encontrar na minha trajetória, visto aos problemas que eu irei encontrar na minha trajetória. Então, eu, inconscientemente ou não, escolhi crescer pela dor, pelo sofrimento. Então, por isso a dor e o sofrimento, ela nada mais é do que uma escola, do que uma linha que foi construída a partir do campo eletromagnético que está numa pessoa, instalada numa pessoa que pode ser ignorante a tudo isso ou não. Por outro lado, o efeito antagônico pode acontecer quando eu estou num looping virtuoso, num ciclo virtuoso, atraindo pessoas boas, atraindo atmosferas cada vez melhores, mais pacíficas, mais harmoniosas, crescendo, me desenvolvendo, dando o meu máximo, dando o meu melhor. Estou crescendo e me desenvolvendo pelo amor, nesse caso. Então, olha só, são duas linhas que me levam ao crescimento. Por isso, os espíritos superiores, eles não enxergam a dor e o sofrimento da mesma maneira como nós enxergamos aqui, de ficar ressentido, de chorar pelo problema da outra pessoa, de abraçar a causa como sendo nossa, de sofrer junto. Na maior parte das vezes, eles enxergam como sendo um caminho que a pessoa escolheu de maneira inconsciente ou não, para poder crescer espiritualmente. Visto que 100 anos, o que é? É um fôlego, 100 anos é um cheiro, é uma poeirinha na cronologia da existência, certo? Então, o campo eletromagnético, ele vai trazer para nós a questão de causa e efeito. É possível abrir esse campo eletromagnético individual e coletivo para entender ali os elementos dissonantes. Quando eu falo dissonantes, todo pensamento que eu tenho, é por isso que Jesus falava, não só Jesus, né, os outros grandes avatares também, antes da gente ter essa abertura tão clara como a física quântica nos traz, né, eles acabavam falando e explicando e orientando que não é só as ações, não são só as ações, não são só as atitudes, mas tudo que tem dentro de mim, os pensamentos que eu tenho. Por isso que o pensamento que eu tenho, ele, se eu estou casado, eu estou pensando ali, não estou manifestando, por exemplo, uai, agora deu um brancão, hein? Geral. Pular a cerca, eu esqueci, traição. Eu não estou manifestando a traição, mas eu estou casado e pensando em interações sexuais com outra pessoa, Jesus, por isso que Jesus esclareceu, isso aí já é traição. Por quê? Porque no meu campo eletromagnético, essa energia ela vai ter sido instalada. A energia do o pensamento é um tipo de energia, os sentimentos são outros tipos de energia, as atitudes que nós temos e ações, os comportamentos de maneira geral, são energias. Essas energias, na sua totalidade, são elementos que vão estar lá na minha malha energética, criando situações equivalentes para mim. Então, mais cedo ou mais tarde, essas energias elas vão se juntando. Então, hoje eu tenho o mesmo pensamento, amanhã eu tenho o mesmo pensamento, e são pensamentos que me desvirtuam da natureza de Deus para algum sentido. Então, eles se juntam, eles se crescem, depois se juntam, ficam maiores, formando energias dissonantes. Mais cedo ou mais tarde, aquilo está grande o suficiente para poder manifestar uma disfunção no meu corpo biológico ou para manifestar uma situação, atrair uma situação para a minha vida, porque eu vou responder a essa situação tal qual os elementos inconscientes estão, é, tal qual esses elementos inconscientes estão instalados no meu campo energético, entende? É assim que funciona. Então, o campo eletromagnético ele vai trazer essa clareza para nós, né, de causa e efeito. A lei de causa e efeito, que também é vista ou também é falada como sendo a lei do karma. A lei do karma aqui eu acho bem legal, né? Que é questão de ação e reação. A lei do karma, que,
que nada mais é do que a de campo eletromagnético, ela é muito mal entendida por aí afora. Então eu gosto, nesse momento, de revelar aqui duas linhas de raciocínio, né, diferentes a respeito disso. Uma delas é trazida pela Monja Coen. Então a Monja Coen tem algum vídeo que ela fala mais ou menos assim, ó, que karma é aquilo que nós fazemos com aquilo que chega até nós. Porque senão a gente vai cair naquele looping ou naquela fuga que eu tenho visto por aí, que tudo é karma. Ah, se a pessoa ficou doente é o karma dela, se chegou uma pessoa e fez algum mal para ela é o karma dela, se ela bateu o carro é o karma, se ela perdeu o emprego é o karma, se tudo é karma. E aí as pessoas ficam em fuga, justificando, sem entender nada, se massageando, né, que todo problema que acontece é por causa do karma. Ah, esse é meu karma que eu tenho que pagar. Então não é bem assim. Primeiro momento, a Monja Coen, brilhantemente aos meus olhos, ela traz para nós. Nós podemos pensar em karma com a resposta que nós temos a tudo aquilo que chega até nós. Então chegou uma pessoa difícil para mim. Como eu vou reagir a essa pessoa? Começa daí. Autoempoderamento. O campo eletromagnético traz esse autoempoderamento. Se tudo que acontece na minha vida é resultado meu, não tem nenhum agente externo que está forçando com que isso aconteça, mas sou eu com tudo que existe em mim, que eu conheço e eu desconheço, então se eu me mudar, se eu mudar meu clima interno, se eu me trabalhar, se eu vencer esses elementos que até então eram desconhecidos, eu mudo o resultado manifesto na minha vida. Ponto final. Então, se chega uma pessoa difícil até mim, como eu vou tratá-la? Como eu vou reagir? Como eu vou me comportar? O que eu vou pensar ou ficar pensando, remoendo, ressentindo sobre ela? É disso que se trata. Chegou uma situação difícil na minha vida. Perdi o emprego. Como eu vou reagir? Vou ficar lamentando? Vou ficar chorando? Eu vou ficar achando que alguém me sabotou, mas meu chefe puxou meu tapete, botando culpa e culpados em tudo e todos? Ou não, tá tudo certo. Perdi o emprego. Não é gostoso, não é legal, eu entendo isso aí. Vida que segue. Então, objetivo claro. Vou agora procurar um novo emprego. Metas claras. Se eu perdi o emprego, eu fui demitido, provavelmente eu tenho um teto, né, financeiro agora para ser resgatado. Então, enquanto isso aí, o que eu vou fazer? Tenho um mês, por exemplo, 15 dias para procurar um novo emprego. Na primeira semana, eu vou listar todas as oportunidades que eu quero fazer. Na segunda semana, sigo com as entrevistas e por aí vai. Estou elucidando aqui um exemplo que talvez não seja o melhor, né? De uma maneira que talvez não seja a melhor, mas para mostrar que é como sempre tudo é sobre como nós reagimos à vida. E aí o Carlos Torres também, eu acho muito legal, ele traz a ideia do karma da seguinte maneira: como sendo um disco que está riscado e que toda vez que esse disco riscado, nesse ponto riscado, né, é uma lição não aprendida, porque se a gente está escolhendo de maneira inconsciente evoluir pelo caminho da dor, então é uma lição que a gente não aprendeu, certo? Então, toda vez que essa lição se repete e a gente não aprende, é esse disco com esse ponto riscado que deu a volta, a lição veio, a gente não aprendeu, enfrentou os mesmos problemas. Só que agora, em situações diferentes, com cenários diferentes, com pessoas diferentes. Talvez na mesma vida encarnatória, talvez em encarnações diferentes. Mas é o disco riscado. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso reparar isso aí. Eu preciso entender o que é aquela lição, o que a vida está querendo me ensinar, transformar os elementos ali que precisam ser transformados, me redimir com o que precisa ser, com o que precisa de remissão, me retratar com aquilo que precisa ser retratado, seguir em frente, aguardar a próxima oportunidade de confirmação. Que confirmação? Confirmação de que, de fato, eu aprendi a lição, certo?
Então, eu queria trazer essa ideia para vocês, tá? Em relação ao karma. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Ele vai trazer também, né, essa questão do magnetismo, dessa multiexistência, que eu já falei. Nessa questão da multiexistência. Ah, pessoal, um ponto importante. Quando eu estava falando de reencarnação, nos vídeos anteriores, em alguns deles, acho que eu falei 2 vezes, comentei 2 vezes sobre reencarnação. Em uma delas, eu comentei a respeito, eu tenho quase certeza, eu comentei a respeito do Concílio de Nicéia. Eu tenho a vaga lembrança que eu não mencionei Concílio de Nicéia, ou, enfim, ou a ideia é que eu cometi um erro lá. Eu tenho a vaga sensação, tenho a vaga lembrança de que eu cometi um erro. Eu fui trazer o imperador Constantino como sendo a pessoa responsável por tirar a ideia da reencarnação, né, da Bíblia do jeito que ela foi montada. E me veio esse insight, então se aconteceu, eu estou me retratando agora. Se não aconteceu, então fica só mais a informação, né? Porque o imperador Constantino, por volta ali do entre 300 e 400 depois de Cristo, ele convocou o Concílio de Nicéia para poder trazer diretrizes a respeito de como o cristianismo iria funcionar, né? Eles compilaram ali, se não me falha a memória, a Bíblia do jeito que ela está hoje, nesse Concílio de Nicéia. Depois, por volta ali de 700, se não me falha a memória, 700 e pouco ali, depois de, entre 700 e 800 depois de Cristo, teve o imperador Justiniano. E o imperador Justiniano foi quem teve grande influência para poder retirar as ideias a respeito de reencarnação por causa da imperatriz, por causa da esposa dele que estava passando por aqueles momentos que eu comentei. Então, fica aqui, né, a minha errata e vamos dar sequência. Então, na questão aqui do campo magnético, aquilo que eu estou atraindo. Então, eu volto a perguntar novamente para que vocês não caiam no esquecimento. Quais são as pessoas que você tem atraído? Quais são as pessoas que você tem repelido? Porque o campo eletromagnético tanto atrai, como também cria repulsão. Se tem, por exemplo, grupos ali de entidades que não gostam do meu trabalho, que estão ininterruptamente, assim como aconteceu com o Akhenaton na época dele do Egito, ininterruptamente, fazendo voodoo, fazendo alguma coisa, magias de todos os tipos ali, para poder me derrubar, para poder me atrapalhar o progresso aqui do trabalho do projeto. Então, estou supondo, estou criando aqui um cenário. Se isso está acontecendo comigo, se está acontecendo com vocês, beleza, são informações que, de alguma maneira, estão chegando ao meu campo eletromagnético. Porém, contudo, entretanto, todavia, a depender da qualidade que eu me mantenho no dia a dia, eu posso repulsar tudo isso aí. Isso acaba podendo não entrar ou acaba não tendo influências sobre mim. Isso é uma história longa, mas fiquem com essa ideia em mente, porque quando a gente for falar de obsessor, eu vou trazer isso à tona de novo, porque senão tudo é obsessor, senão todo problema que eu passo vem de dois cunhos, né, de acordo com as pessoas. Ou é obsessor, ou é o karma. E aí as coisas, como é que tá o autoempoderamento? Como é que tá, assim, a ideia de que tudo que acontece na minha vida, eu que estou materializando? Seja doença, eu que estou materializando. Quando a gente entrar na parte de somatização, vai ficar claro. Mas seja doença, a doença que está na minha vida instalada, o problema de saúde que está instalado, seja uma gripe ou alguma coisa mais forte, é porque eu abri portas. Porque o meu corpo, toda a estrutura divina, ela foi montada para que se tenha abundância e que se tenha saúde, que se tenha harmonia, né? Então, eu com tudo aquele lixo que eu carrego, acabo tirando de mim ou acabo abrindo portas para que eu perca saúde ou harmonia ou qualquer outra coisa. Então, todo tipo de doença é uma manifestação, é uma materialização própria, né? Então, o poder não está na doença, o poder não está no vírus, o poder não está na bactéria, o poder não está no externo. O poder está em mim, quer eu entenda, quer eu não entenda, quer eu aceite, quer eu não aceite.
eu abro portas para que as coisas boas aconteçam, para que as coisas que não são tão boas também aconteçam, certo? Então, ou seja, não só as doenças, mas as pessoas, né? As pessoas que eu afasto, as pessoas que eu atraio, as situações do dia a dia que eu me mantenho preso, que eu atraio, que situações que espelham no meu interior, não sei, insatisfação, incoerência, turbulências, tribulações internas, são situações que eu atraio para mim, para que eu tenha uma lição. Esse é a beleza do campo eletromagnético. E como eu reajo a isso é que vai dizer respeito. Então, mesma situação em duas pessoas diferentes podem repercutir internamente efeitos diferentes. Né? O mesmo chefe dando a mesma bronca em duas pessoas no mesmo departamento, na mesma sala, uma delas pode ter uma atitude ali de tranquilidade e a outra pode ficar inquieta e às vezes até ressentida com isso. Então, tudo é sobre como eu reajo aos eventos. E aí, quando eu falo de coletivo, tá acabando, né? Quando eu falo aqui de coletivo, o mesmo é válido para um grupo familiar, o mesmo é válido para um grupo de amigos, o mesmo é válido para uma cidade, o mesmo é válido para um estado, o mesmo é válido para um país. É tudo uma questão de campo eletromagnético, já que o grupo tem a sua malha energética, né? O pessoal chama de egrégora, tanto faz o nome. O grupo tem isso aí. O que me levou, por exemplo, posso me perguntar o que me levou a morar aonde eu moro. Se eu moro num prédio, se eu moro num condomínio, num grupo de pessoas, né? Qual tipo de afinidade eu tenho lá, qual é o tipo de materialização que esse grupo promove no dia a dia, tipo de conversa, tipo de qualidade que eles têm de saúde, a qualidade que eles têm nos problemas e na resolução dos problemas. Posso pensar tudo dessa maneira, a cidade onde eu estou, o país onde eu estou. Então, tudo isso aí tem um duplo, todo esse duplo vai absorvendo as informações. Quando as informações são positivas, então a malha energética atrai para si situações positivas. Quando são situações negativas, em antifluxo com a essência, eles materializam para si a antimatéria. A antimatéria são energias densas que ficam vibrando no campo de energia, individual ou coletivo, e que vão se associando com outras antimatérias equivalentes, criando distorções de campo, criando situações e atraindo pessoas que estão em afinidade com isso aí. Então, o obsessor, mais para frente eu vou falar, nada mais é do que uma questão de afinidade. O vampiro energético nada mais é do que uma questão de afinidade. A cidade onde eu moro, quer eu goste dela, quer eu não goste dela, tem afinidade. Afinidade na sua totalidade, né? Nos elementos inconscientes e nos elementos conscientes. Os conscientes é aquilo que eu sei, os inconscientes, muitas vezes, é aquilo que eu ainda não sei, né? Então, tem tudo isso aí e gera repercussões na natureza também equivalentes, gente. Então, não tem punição divina. Por isso que o campo eletromagnético é bonito de se estudar, porque derruba por terra todas essas ideias. Então, não foi assim que Jesus falou lá para Jerusalém? Jerusalém, a luz estava aqui, você não aceitou a luz, você não abriu os olhos para a luz, não tem problema. Está no teu campo eletromagnético, mais tarde a repercussão virá. E a gente está vendo o cenário geopolítico acontecendo em Jerusalém, Israel, Palestina, que é a bagunça toda que está acontecendo, né? E a gente sabe ali das crises e guerras religiosas que têm acontecido também por anos a fio. Então é isso, a gente rejeita em grupo coletivo, rejeita as mudanças que caracterizariam saltos de consciência, nós aprisionamos, então, elementos dissonantes na nossa malha energética. Miasmas, pessoal, não existem miasmas somente ali na nossa estrutura. Eu vou falar de miasma, eu vou falar de um monte de coisa que distorce o nosso campo energético, né? Mas isso também é efeito para o coletivo. O coletivo também está sob a mesma lei. Então, isso é importante de se ressaltar. E aí, nessa parte de. Vai ficar um pouco grande a aula, tá? Mas eu prefiro dar sequência aqui.
Porque nessa parte coletiva, existe uma estrutura sutil, energética, que está formada para dar conta de tudo isso, e eu já queria abrir um pouco aqui para vocês, porque o próximo slide, pelo menos aqui um pouquinho, tá? O próximo slide é sobre a informação que está sendo emitida e que está sendo absorvida o tempo todo. Então eu vou abrir só um pouco o conceito, na aula que vem eu volto recapitulando e ganhando profundidade, né? Quando a gente pega assim, ó, vamos dar nome aos bois. Quando a gente pega o nosso plano existencial, esse que a gente está encarnado aqui agora, vamos chamar ele de plano da fisicalidade, por exemplo. Plano biológico, quer chamar de dimensão, pode chamar. Mas, tecnicamente falando, plano se encaixa melhor. É uma frequência com estrutura atômica coerente para as leis que aqui imperam, certo? Quando eu mudo a faixa de frequência, por exemplo, eu vou para semifrequência acima dessa, que é a Dimener, que já está atuando com o duplo etérico de o duplo etérico da vida, da fisicalidade. Quando eu subo um pouco mais, aí eu vou para o plano mesmo, que é o plano, por exemplo, do umbral grosso, o plano astral, a começar pelo umbral grosso. E aí depois a gente tem umbral médio, e aí a gente tem umbral fino, e aí a gente tem os planos que já não são mais do umbral, ou um umbral que, pelas igrejas primitivas, eles chamavam de purgatório. Quando eu falo igreja primitiva, são igrejas antigas que ainda não se reciclaram a essas ideias mais esclarecidas e modernas. Então vai ter o purgatório, vai ter o inferno, tanto faz o nome. Então, o umbral está lá, dividido em camadas, grosso, médio, fino. Depois a gente tem os planos, tudo isso aqui na Terra acontecendo. Depois a gente tem os próximos planos que não são umbrais mais, que são planos já de espíritos superiores e mais elevados, que não têm necessidade de encarnação, que trabalham para o bem, que já se venceram. Depois nós temos e tudo isso é plano, e tudo isso aí está dentro da estrutura astral, hein? Depois nós temos a estrutura mental com os planos mentais, que são espíritos que já perderam o revestimento do. Ó, o Google aqui dizendo que se eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. Depois nós temos o plano mental com os subplanos, né? Então, quando eu falo plano astral, tudo isso aqui é subplano. Depois nós temos o plano, então, mental com os subplanos mentais, que são espíritos que moram lá, que já não tem mais necessidade do corpo astral, do corpo emocional, porque eles já se resolveram em relação às emoções, de modo com que agora operam a partir do núcleo mental deles, tá? Sem forma definida. Não que eles não possam se moldar, mas não tem mais essa necessidade, porque a forma geralmente é dada pelas emoções que nós carregamos. História mais para frente. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, um outro livro, que é um livro também espírita, kardecista, Cidade no Além, tá? Esse livro é bem legal. E aí marquei aqui, puxa, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho para vocês a foto, que aí fica mais didático. Fotos, deixa eu ver qual foto que eu preciso. As esferas espirituais. Se tiver aqui na internet, eu já compartilho tela e fica mais elucidado. As esferas espirituais. Cidade no Além. Cidade no Além. Vamos ver o que aparece aqui. Ah, coisa boa, acho que apareceu aqui. Apareceu uma imagem aqui, eu vou compartilhar com vocês. Compartilhar esta guia. Aqui, ó. Ixi, mas não abre direito?
Não tá muito bom isso aqui, né? Deixa eu ver um que abre certinho aqui, que abre melhor, pelo menos, né? Ah, aqui tá bom, ó. Compartilhar esta guia. Bom, beleza. Agora vocês estão vendo aqui mais ou menos o que ela traz aqui no livro, né? Desenhos que ela mesma fez, a autora mesma fez. Então, as esferas espirituais. Olha, isso aí é na Terra, tá? Então, a única coisa que vai se diferir entre uma linha de estudo e outra são esses nomes aqui. Porque se a gente pegar, por exemplo, a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre, ela vai falar que a colônia nosso lar está na ionosfera, né? E o umbral, ele começa na troposfera. Então, se a gente for ter, por exemplo, assim, uma ideia da altura que está em relação à crosta terrestre. E aí a gente tem. Onde que está a crosta terrestre aqui? Número 5. Deixa eu ver onde que é o número 5, que aí não tem. Número 4. Número 5 é essa bordinha aqui, ó. Ó, crosta terrestre. Esse filetinho aqui. E aí depois ele vai falar assim do umbral grosso, umbral médio e umbral fino, né? Onde que está o nosso lar. Então isso aqui são subplanos do plano astral. Umbral grosso, ó. Tá aqui. Ó, umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Eu acho que eu falei errado, porque essa estrela, ela representa onde está a colônia nosso lar, eu acho. Número 8, umbral onde está a cidade espiritual nosso lar. É isso aí mesmo. Então vamos fazer de trás para frente. Aqui na estrela é um umbral fino. E aí a gente tem um umbral médio, tá vendo? E aí a gente tem um umbral grosso. E a crosta tá aqui. Uma informação legal, assim, passar. Isso aqui é igual boneca russa, tá? O que significa boneca russa? Um tá encaixando dentro do outro. Então, por exemplo, para quem tá aqui no nosso lar, nós somos seres evolutivos intraterrenos. Porque para eles, ó, como a vida deles acontece aqui, para eles é como se nós estivéssemos vivendo no plano intraterreno. A gente está ali dentro da terra deles, porque em cada um desses planos astrais a vida segue da mesma maneira. A vida segue com a terra, com o rio, com os oceanos, com as árvores, com os animais, com a biodiversidade de plantas, com uma diversidade ali de espécies interagindo. Eu já expliquei isso aí para vocês. Então é a vida que segue, porém com veículo, e vai ter uma aula que eu vou comentar disso aí, né? Com um veículo ali para a consciência experimentar a evolução diferente desse veículo que a gente está aqui. Então, o corpo biológico é um veículo, o corpo astral é outro veículo, o corpo mental é outro veículo, né? Por que veículo? Porque a consciência, que não é nada disso aqui, que é algo anterior e superior, utiliza disso aqui para que nós possamos interagir nesse meio, que tem leis próprias, para evoluir, né? Então, algumas leis aqui são diferentes, visto que a base atômica aqui no plano astral é diferente. Tudo isso aí, ó, campo eletromagnético da Terra. O que está contido no campo eletromagnético da Terra? Tudo isso aqui, entende? Então eu vi um negócio bem legal que mais ou menos aqui, ó, no umbral médio, eles têm a proporção da população de 3 para 1 aqui na Terra. Então a gente está falando que a gente está quase com 9 bilhões, não é? Agora em 2025, 8 bilhões e meio, 8 bilhões e 700, mais ou menos isso aí, não é? Se eu não me falha a memória. Então eles falam que a proporção lá é 3 para 1. Se mantém desse jeito em 2025? Eu não sei, porque essas referências elas são mais antigas. Então a gente tem um umbral fino, e aí a gente tem aqui planos, ó, subplanos, de pessoas que já não estão mais no umbral. Então ela traz o jeito dela falar aqui, ó. Arte geral ou cultura e ciência, que é o número 9, que é esse aqui. Depois ela vai trazer o 10 aqui, amor fraterno. Então, o jeito dela aqui trazer essas questões. E na diretriz do planeta, né? Então, cada um tem o seu jeito de explicar isso aí. Esse é um exemplo didático, né? O Saulo Calderon, ele tem uma aula muito legal disso aí também. Se vocês gostarem do tema, no YouTube dele, como é que chama? Novo curso de viagem astral.
e aí aula 12, que é dimensões, tá? Na playlist, novo curso de viagem astral, Saulo Caldeirão. Então tudo isso aí está contido lá. Nesses planos, a vida que segue. Descartou o corpo biológico, continua no corpo astral, continua com os mesmos problemas que tinha aqui, continuam lá, porque a consciência, se ela não se modificar, a tendência é que nós busquemos pelas mesmas afinidades que nós tínhamos aqui. Então a pessoa vai buscar pelos vícios, pelas paixões, pelos desejos, vai deixar isso dominar ela, vai deixar isso nortear a vida dela, não muda nada. Chega um momento que a pessoa ela já se desenvolve de uma maneira tamanha em termos emocionais que ela não precisa mais do corpo astral, que é um corpo emocional, puramente emocional, né? Então, passa a existir a partir do corpo mental, do núcleo mental. Então, tirando aqui, ó, vou deixar aqui enquanto eu leio. Algumas anotações, olha que legal. Abre aspas. Estou na página 70 do livro. Nesta terceira esfera, localiza-se a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Eu vou pular aqui um pouquinho e vou ler mais um trecho. Ó. Ao que se deduz nas narrativas do citado mensageiro, as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Dando continuidade. Lendo André Luiz, quando descreve a segunda e a terceira esferas, percebemos que em ambas há chão firme, sólido, terra fértil que se cobre de vegetação. Se assim, é fácil perceber-se que, para seus habitantes, nós estamos vivendo no interior da Terra. Percebe-se também nos livros de André Luiz que os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que lhes estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem, sozinhos, passar para as esferas superiores. E aqui mais um ponto. O trânsito entre as esferas se faz por maneiras diversas, por estradas de luz, referidas pelos espíritos como os caminhos especiais, destinados a transportes mais importantes. Através dos chamados campos de saída, que são pontos nos quais as duas esferas próximas se tocam. Aqui ficou esquisito. Através dos chamados campos de saídas, que são pontos nos quais as duas esferas próximas se tocam, pelas águas de se supor os que circundam os continentes. Então, eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal. O campo eletromagnético, com todas as informações que estão nele, vai nos colocar na situação exata ao qual nós precisamos para a nossa evolução. Simples assim. Então, por exemplo, o jeito que a gente está vivendo, o jeito que a gente está morando, a situação que a gente está passando, ela é perfeita para a nossa evolução, visto a qualidade do nosso campo eletromagnético. Quando a gente desencarna, a mesma coisa acontece. Nosso campo magnético, nosso campo eletromagnético vai nos magnetizar para lugares que são equivalentes à matriz daquele meu campo. O que é a matriz? É a média. Matriz é a média, é a qualidade média das energias que me circundam naquele momento. Se eu mudo o meu íntimo, eu mudo minha matriz. Mudando minha matriz, eu tenho liberdade de atuação. Então, de novo, afinidade. A lei do campo eletromagnético é justa, é imutável, é perfeita, autoempoderamento, esclarecedora. Então, no umbral médio, por exemplo, nós temos ali diversas zonas. Tem as zonas sexuais, tem as zonas ali dos assassinos, tem as zonas ali das pessoas ainda com seus vícios e paixões diversas. Então ela desencarnou, tá, pumba, foi magnetizada para lá. Não é porque um anjo do mal, se existe isso aí, né? Mas as pessoas falam, um anjo do mal que forçou a pessoa para ir para lá, porque tem os agentes do karma que ficam ali mal querendo a pessoa, ou porque tem, sei lá, um demônio. Não tem nada a ver com o externo.
tem a ver com o interno. É igual um copo que a gente coloca água e óleo. A água e óleo, eles não se misturam. Se eu colocar elementos com densidades diferentes, um vai ficar retido na água, o outro vai ficar no óleo. Se eu colocar um detergente, eu tenho ainda uma terceira densidade ali e um terceiro elemento ali. É a mesma coisa, nosso campo eletromagnético, por densidade, acaba nos colocando em sintonia com esses locais. Não é assim? A pessoa que não tem interesse por droga, ela vai precisar ir num lugar para. Aqui, tô falando encarnado. Pessoa que não tem afinidade nenhuma, que não busca por isso, que não tem nada a ver. Qual é a chance dela ir buscar por conta própria uma favela, um beco, algum ponto de droga por si só? Não tem afinidade, entende? Então ela não vai lá. Então, os riscos contidos ali, eles não existirão na vida dela. Aí, um outro trechinho aqui, ó. Porém, André, esse trecho aqui é do livro Os Mensageiros, né? Então tá no capítulo 15 do livro Os Mensageiros, que é da vida no plano espiritual, né? Da coleção. Os Mensageiros, que é o livro número 2. Há, porém, André, outros mundos, capítulo 15, né? Não sei se eu falei. Há, porém, André, outros mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosa. Há, porém, André, outros mundos sutis. Dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiram surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar algumas pormenores das paisagens sobre nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Para a gente encerrar, né? Então, li esse trechinho aqui, porque o mesmo efeito, eu vou voltar aqui para o nosso slide. O mesmo efeito acontece quando, né, nós vamos vivenciar em outros mundos, quando eles falam que parte dos espíritos, né, através daquele livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, que também revela isso, parte dos espíritos são destinados a outras orbes, uma questão de afinidade de campo eletromagnético. Então, se eu estou num campo denso, naturalmente, quando o meu planeta começa a mudar o campo magnético dele, eu não consigo, não tenho afinidade, não tenho sintonia para estar ali mais. Então, por questões de afinidade, eu sou magnetizado, vou viver em outro planeta com afinidade aquilo que está dentro de mim. Então, a lei do campo, para a gente encerrar, a lei do campo eletromagnético até prevê essa questão da reencarnação. Por quê? Campo eletromagnético. Se eu ainda tenho pendências e débitos, né, dívidas, aqui no plano da fisicalidade, eu mesmo me mantenho magnetizado com essas pendências que precisam ser resolvidas aqui. Vou explicar isso aí com calma depois. À medida que eu me transcendi, que eu não tenho mais pendências, eu não tenho mais afinidade energética. Eu não tenho mais afinidade de campo eletromagnético. Sendo assim, não tem mais necessidade ou interação na encarnação, aqui no plano da fisicalidade. Entende? Por isso, quando chega a esse patamar, é uma questão de escolha. Eu encarnar, como eu comentei, né, no livro Nosso Lar tem a moça que faz isso por livre e espontânea vontade.
ela escolhe encarnar para ajudar a família dela no desenvolvimento, mas no meu campo eletromagnético eu não tenho mais essas energias, essas informações, que, no grosso modo, nada mais são do que elementos emocionais ali, ó, que me mantêm presos nessa densidade. Quais são esses elementos emocionais? Aquele perdão que eu não concedi, aquele ressentimento que ainda reverbera em mim, aquela culpa que eu ainda carrego, aquele segredo que eu ainda guardo e que me faz mal quando eu lembro dele, tabus e preconceitos que eu não tenho esclarecidos ainda para mim, é, traumas diversos. Então é simples assim. É uma questão de autorresolução, de mudança de frequência, e aí eu não tenho mais afinidade. Se eu colocar água e óleo, e eu colocar, por exemplo, um sendo a fisicalidade e outro plano espiritual, enquanto a minha densidade ainda me mantém aqui na fisicalidade, não tem o que fazer, não vou ficar chorando, posso chorar, posso fazer o que eu quiser. Eu vou ter que voltar para pagar as minhas dívidas. A ação e reação, lei de causa e efeito. Entende? Então não é ninguém punindo ninguém, é simplesmente ação e reação. Opa, me reorganizei aqui, me limpei o suficiente, tá tudo certo, mudei meu interior, mudei meu clima, mudei a minha densidade, mudei o meu campo. Tudo bem, eu não tenho nada que me magnetiza aqui mais. Vida que segue, da próxima densidade para frente. Entende? Fechou? Pessoal, espero que tenha sido proveitosa a aula. Vou ficando por aqui. Depois a gente volta para dar sequência desse slide em diante. Grande beijo para vocês e até a próxima.